Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal André Bio. Eu sou o professor André e hoje daremos início a um dos capítulos mais importantes do nosso curso, o tráfego intracelular de vesículas. Esta será a primeira de duas aulas dedicadas ao tema Mecanismos moleculares do transporte de membrana e manutenção da diversidade de compartimentos. Nesta primeira parte, vamos explorar os fundamentos do tráfego vesicular, como ele ocorre, quais são os principais componentes envolvidos e por que ele é essencial para a manutenção da vida celular. Ao longo da aula, veremos como as vesículas se formam, se movimentam e garantem que cada compartimento celular mantenha sua identidade e função. Na próxima aula, vamos avançar para detalhes mais complexos, abordando proteínas reguladoras e os mecanismos que asseguram a especificidade desse processo. E se você está curtindo esse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve para acompanhar toda a série. Sua interação é fundamental para o crescimento do nosso canal. E esses são os objetivos da aula de hoje. Compreender os princípios do tráfego vesicular e a função das vesículas nas vias endocítica e secretora. Explicar os mecanismos de manutenção da identidade dos compartimentos celulares, incluindo o papel de marcadores e fosfoinusitídeos. Descrever a estrutura e função dos principais tipos de vesículas revestidas. Analisar as etapas reguladoras de formação, brotamento e desmontagem das vesículas, envolvendo GTPases e proteínas de curvatura. E, finalmente, relacionar a diversidade de formas e tamanho das vesículas com a especificidade do transporte de cargas. Vamos pensar no tráfego vesicular como um sistema de entrega e reciclagem muito eficiente dentro da célula. Esse sistema opera basicamente por duas vias principais: a secretora, que leva material para fora do retículo endoplasmático e Golgi em direção à membrana, e a endocítica, que traz o material para dentro da membrana para o interior da célula. Como podemos ver na imagem, o tráfego intracelular de vesículas conecta diferentes compartimentos. As setas vermelhas representam a via secretora, que leva proteínas e lipídios do retículo endoplasmático para o Golgi e, a partir daí, para vesículas secretoras ou para a membrana plasmática, chegando até o exterior da célula. Já as setas azuis mostram a via endocítica, em que as moléculas entram pela membrana plasmática, passam pelos endossomos primários e podem seguir para os endossomos de reciclagem, ou avançar até os endossomos tardios e lisossomos, para a degradação. Por fim, as setas verdes destacam o tráfego de retorno, essencial para manter o equilíbrio, levando componentes de volta do endossomo tardio para o Golgi, ou entre endossomos. A exocitose, como o nome sugere, é responsável por exportar e distribuir componentes para a superfície celular. Já a endocitose faz o caminho inverso, internalizando tanto partes da membrana quanto nutrientes vitais, como o colesterol. A figura mostra esses dois processos fundamentais. Na parte de cima, temos a exocitose, quando vesículas liberam seu conteúdo para fora da célula. Já na parte de baixo, vemos a endocitose, quando a membrana plasmática se invagina e forma vesículas para trazer substâncias do meio externo para dentro da célula. O veículo desse sistema de entrega é a vesícula transportadora, uma bolha de membrana que carrega a carga de um compartimento para outro, sem a necessidade de atravessar as membranas diretamente. E para que esse sistema seja sustentável, existe um mecanismo de reciclagem crucial, que garante que as membranas e as proteínas possam voltar ao seu local de origem para serem reutilizadas. Observe o ciclo básico do tráfego vesicular. Primeiro, ocorre o brotamento no compartimento doador, onde as moléculas de carga são selecionadas e empacotadas dentro de uma vesícula. Em seguida, essa vesícula se desprende e é transportada até o compartimento-alvo. Por fim, acontece a fusão, liberando as moléculas de carga no destino correto. E aí vem a pergunta: se todos os compartimentos celulares trocam materiais o tempo todo, como cada um mantém sua identidade e função única?
A resposta está na própria membrana que os envolve. A composição molecular única de cada membrana é o que define seu caráter especializado. Para garantir que o tráfego de vesículas seja preciso, existem marcadores moleculares na superfície das membranas que funcionam como verdadeiros códigos de endereçamento. Isso garante que uma vesícula que saiu do Golgi, por exemplo, só se funda com a membrana plasmática e não com o lisossomo. O endereço de cada compartimento é, na verdade, uma combinação específica desses marcadores. E para manter essa identidade, a célula realiza um processo contínuo de ajuste. Porções da membrana enriquecidas ou pobres em certos componentes são seletivamente removidas de um compartimento e transferidas para outro, garantindo que a concentração dos marcadores certos seja sempre alta no lugar correto. Vamos observar essa figura para conectar com a explicação que acabamos de discutir. A questão é: como cada organela mantém sua identidade mesmo com tanto tráfego? A resposta está na membrana. Cada organela tem uma composição própria que funciona como sua identidade. As vesículas, por sua vez, carregam marcadores moleculares na superfície que atuam como um código de endereçamento. Assim, mesmo com tantas rotas acontecendo ao mesmo tempo, a célula garante que cada vesícula se funda apenas com o compartimento correto, preservando a identidade e a função de cada organela. Mas como essas vesículas transportadoras são formadas? A chave está no conceito de vesículas revestidas. Esse revestimento proteico tem dupla função crucial. Primeiro, a camada externa é responsável por selecionar qual carga molecular será embarcada, e a camada externa dá forma física para moldar a vesícula. Existem três tipos principais desses revestimentos, que definem a rota da vesícula. As de clatrina atuam principalmente no transporte entre o Golgi e a membrana plasmática, enquanto as de COP1 e COP2 operam entre a via do retículo endoplasmático e o Golgi. E um detalhe importante, esse revestimento é temporário, ele é removido antes que a vesícula se funda com o seu alvo. E a realidade é ainda mais complexa e especializada do que essa classificação básica sugere, pois existem subtipos dentro de cada categoria, cada um refinado para uma etapa específica do transporte, garantindo a precisão absoluta do tráfego intracelular. Observe a figura. Aqui vemos os três tipos principais de revestimento. O COP2, marcado em vermelho, que leva cargas do retículo endoplasmático até o Golgi. O COP1, em azul, que faz o transporte de retorno, mantendo o equilíbrio entre o Golgi e o retículo. E a clatrina, em verde, que direciona vesículas do Golgi para a membrana plasmática ou para os endossomos. Agora, vamos entender como a clatrina atua como um verdadeiro andaime molecular. Sua função principal é mediar o transporte de carga entre a membrana plasmática e o complexo de Golgi, além do tráfego entre os próprios endossomos. O segredo está na sua estrutura única. A unidade básica é o trícele, uma pecinha de 3 pernas. Esses tríceles têm uma propriedade fascinante. Eles se auto-organizam, conectando-se uns aos outros para formar uma rede de hexágonos e pentágonos. Vamos observar essa imagem para compreender melhor a ação da clatrina como um andaime molecular. No painel B, vemos a unidade básica, o chamado trícele, formado por 3 cadeias pesadas ligadas a cadeias leves. Nos painéis C e D, conseguimos ver como vários tríceles se conectam espontaneamente, formando uma rede geométrica composta de hexágonos e pentágonos. Essa rede funciona como uma espécie de cesta que se acopla à membrana e força a sua curvatura. É exatamente esse encaixe que faz a membrana se invaginar até gerar uma vesícula. No painel E, vemos a geometria resultante, uma gaiola estável, sempre com dimensões bem definidas, que envolve a vesícula em formação. É essa cesta que se molda a membrana,
forçando-a a se invaginar e formar a vesícula. O ponto crucial é que a própria clatrina, pela sua estrutura, dita a geometria final da vesícula, criando uma gaiola estável que garante o sucesso do transporte intracelular. Vejam como as vesículas revestidas por clatrina aparecem como esse padrão em forma de gaiola, lembrando uma rede de hexágonos e pentágonos. Vimos que a clatrina forma a estrutura, mas quem define o que será transportado dentro dessa vesícula? São as proteínas adaptadoras. Elas são os verdadeiros chefes de carga, posicionadas entre a clatrina e a membrana. A grande questão é a especificidade. Existem vários tipos de adaptadores e cada um especializado em reconhecer um conjunto diferente de receptores. Isso garante que uma vesícula que sai do Golgi leve uma carga diferente de uma que sai da membrana plasmática. Vamos reforçar essa explicação observando o passo a passo da imagem. Aqui vemos claramente a sequência de formação de uma vesícula revestida por clatrina. Primeiro, os receptores de carga em azul captam moléculas que precisam ser transportadas. Em seguida, entram em ação as proteínas adaptadoras, em verde claro, que funcionam como verdadeiros organizadores do embarque. Elas reconhecem tanto os receptores quanto o lipídio sinalizador da membrana, garantindo que apenas a carga certa seja incluída. Uma vez que os adaptadores estão posicionados, a clatrina, em verde escuro, começa a montar sua estrutura em forma de gaiola, criando o broto da vesícula. Essa montagem não é apenas estrutural, ela também ajuda a curvar a membrana, colaborando com as proteínas de curvatura e fissão até que a vesícula se desprenda completamente. Depois da formação, a clatrina e os adaptadores se desprendem, deixando a vesícula nua, pronta para seguir viagem pelo citosol. Esse desnudamento é essencial, porque só assim a vesícula pode se fundir corretamente com o compartimento de destino. O mecanismo da proteína AP2 é um exemplo brilhante. Ela só é ativada no local exato ao se ligar simultaneamente a um lipídio sinalizador da membrana, o fosfoinositídeo, e ao receptor de carga. Essa dupla checagem, o chamado detector de coincidência, assegura a precisão do processo. Essa ligação não só seleciona a carga, mas também começa a entortar a membrana, iniciando a formação da vesícula. Por fim, esses lipídios sinalizadores funcionam como um código de endereçamento, recrutando os adaptadores certos para o local certo, fechando o controle preciso de todo o tráfego vesicular. Aqui nessa imagem, nós temos a proteína adaptadora AP2. No estado bloqueado, ela está fechada, inativa, sem interagir com nada. Mas quando o fosfoinositídeo PI45 difosfato aparece na membrana, ele atua como um verdadeiro código postal. Esse lipídio sinalizador se liga a subunidades específicas de AP2, desbloqueando sua conformação. Só que não basta o lipídio. Reparem que a ativação completa só acontece quando a AP2 também se conecta simultaneamente ao receptor de carga. Ou seja, existe uma checagem dupla, o PI45 difosfato mais o receptor. Isso é o que chamamos de detector de coincidência. Agora, vamos falar um pouco mais sobre os fosfoinositídeos, ou simplesmente PIPs. A primeira coisa a entender é que, apesar de serem fosfolipídios minoritários na membrana, eles são atores principais na regulação celular. Isso porque eles não são estáticos, eles passam por ciclos contínuos e rápidos de fosforilação e desfosforilação, que basicamente funciona como um interruptor molecular, gerando uma variedade de moléculas sinalizadoras. O ponto crucial é que cada organela, seja o Golgi, um endossomo ou a própria membrana plasmática, possui um conjunto exclusivo desses PIPs, uma verdadeira assinatura molecular.
Essa assinatura é criada pela localização específica das enzimas que produzem e degradam cada tipo de PIP. Aqui nessa imagem, temos uma visão ainda mais clara do que falamos sobre os fosfoinusitídeos. No canto esquerdo, vemos a estrutura básica. Todos eles derivam do mesmo esqueleto de fosfatidil-linositol, mas o diferencial está nas posições em que podem ser fosforilados no anel de inositol, carbonos 3, 4 e 5. E é isso que gera a grande diversidade de PIPs, como o PI34 difosfato e o PI45 difosfato. No esquema D, percebemos que eles formam uma rede dinâmica. Enzimas específicas adicionam ou retiram fosfatos de posições diferentes, convertendo rapidamente um tipo de PIP em outro. Esse ciclo enzimático é justamente o que dá aos PIPs a função de interruptores moleculares. Assim, cada organela possui uma assinatura única de PIPs, funcionando como um código de endereçamento. No exemplo à direita, letra E e F, vemos a AP2 sendo ativada seletivamente ao reconhecer o PI45 difosfato, que só é presente na membrana plasmática. E qual é a consequência prática disso? As proteínas envolvidas no transporte de vesículas, por exemplo, possuem domínios especializados que leem esse código. Elas se ligam seletivamente a um tipo específico de PIP. Dessa forma, a simples produção de um PIP particular em um domínio da membrana serve como um sinal para recrutar as proteínas certas no local e no momento certo, orquestrando assim processos complexos como a formação de vesículas e a transdução de sinais. Veja na prática o conceito da assinatura molecular dos PIPs. Cada cor no esquema representa um tipo específico de fosfoinusitídeo, e reparem que eles não são distribuídos de forma aleatória. Cada via do tráfego vesicular, seja fagocitose, endocitose, exocitose regulada ou constitutiva, está associada a um conjunto particular de PIPs. Vamos avançar no processo de formação de vesículas. Já vimos que a clatrina forma uma cesta, mas sozinha ela não consegue deformar a membrana. Para isso, entram em cena as proteínas geradoras de curvatura. Imaginem que essas proteínas são ferramentas especializadas. Uma delas, que contém o domínio bar, tem uma estrutura naturalmente curvada. Quando ela se liga à membrana, ela impõe a sua forma, forçando a bicamada lipídica a se curvar também. Algumas dessas proteínas vão além. Elas possuem uma hélice anfifílica, que funciona como uma cunha. Essa cunha se insere no folheto interno da membrana, empurrando as cabeças lipídicas para fora e criando um desequilíbrio que induz a curvatura. A ação combinada desses mecanismos é crucial para formar a região mais crítica, o pescoço estreito da vesícula. E, finalmente, a maquinaria de clatrina, em conjunto com filamentos de actina, introduz a tensão mecânica necessária para estrangular e destacar a vesícula, levando-a para dentro da célula. Observem esse esquema. Aqui vemos exatamente como as proteínas com domínio bar atuam como moldes. O que acontece é o seguinte: o dímero do domínio bar tem uma forma curva natural. Quando ele se associa à superfície da membrana, ele literalmente transmite essa curvatura, como se fosse uma régua arqueada, pressionando uma folha de papel, até que ela se dobre. E esse encaixe não é passivo. Além da curvatura, muitas dessas proteínas possuem uma hélice anfifílica, que age como uma cunha, penetrando na membrana e forçando ainda mais a sua deformação. Na imagem, dá para ver o antes e o depois. À esquerda, a membrana plana. À direita, a membrana já curvada pela ação conjunta desses dímeros. Esse passo é fundamental, porque prepara a membrana para a montagem da vesícula. Vamos agora ao ato final da formação da vesícula, a liberação e a limpeza do revestimento.
Conforme a vesícula revestida por clatrina está quase formada, uma proteína crucial chamada dinamina se aglomera no pescoço desse broto. Ela é ancorada lá pelos fosfoinusitídeos, os mesmos PIPs que discutimos, e sua atividade GTPase age como um gatilho molecular, fornecendo a energia para o estrangulamento e fusão da membrana no pescoço, liberando a vesícula. Mas a história não acaba por aí. Uma vesícula não pode viajar pelo citoplasma com a pesada casca de clatrina. Então, um processo de desmontagem muito eficiente é acionado. Primeiro, uma PIP fosfatase rapidamente remove os sinais de PIP da membrana da vesícula, dissolvendo o adesivo que mantinha a clatrina no lugar. Em seguida, uma chaperona, a HSP70, age como um sistema de desmontagem ativo, usando energia de ATP para desfazer a estrutura de clatrina. É importante notar que esse processo é rigidamente controlado, para evitar que o revestimento seja removido muito cedo, o que comprometeria toda a formação da vesícula. Essa figura ilustra muito bem o passo final que acabamos de discutir. Aqui no canto superior esquerdo, letra A, vemos a clatrina já montada e a dinamina se organizando em forma de hélice ao redor do pescoço da vesícula. Essa hélice é como um anel de estrangulamento. Na micrografia, letra B, conseguimos observar vesículas em processo de brotamento, cada uma ainda ligada à membrana por um pescoço estreito. Nas letras C e D, fica claro o mecanismo. A dinamina, ancorada pelos PIPs, utiliza a energia da hidrólise de GTP para apertar progressivamente o pescoço, até que ele se funda e a vesícula seja liberada. Esse é o momento decisivo. A vesícula é cortada da membrana e entra no citosol. Logo depois, inicia-se o processo de desmontagem do revestimento, com a ação coordenada da PIP fosfatase e da HSP70, garantindo que a vesícula siga livre para o seu destino. Agora vamos conectar um conceito fundamental da biologia celular, as GTPases, com a montagem dos revestimentos das vesículas. Pensem nas GTPases monoméricas como interruptores moleculares precisos. Elas estão ligadas quando tem GTP ligado e desligadas com o GDP. A ativação e desativação desses interruptores é controlada por outras proteínas. Os GAFs, que ligam o interruptor, trocam GDP por GTP, e os GAPs, que desligam, induzem a hidrólise do GTP para GDP. Observem essa imagem. Ela mostra que existem várias GTPases diferentes, cada uma regulando processos celulares específicos. Mas o ponto central aqui é que, apesar da diversidade de funções, todas elas seguem o mesmo mecanismo básico. Ficam ativas quando ligadas ao GTP e inativas quando ligadas ao GDP. Esse interruptor molecular é controlado por GAFs, que ativam, e GAPs, que desligam, ou seja, o funcionamento geral é padronizado, sendo adaptado para diferentes contextos celulares. No contexto do tráfego vesicular, temos especialistas nesse mecanismo, as chamadas GTPases recrutadoras de revestimento, como a ARF e a SAR1. Quando ativadas no compartimento correto, a ARF no Golgi e a SAR no retículo endoplasmático, elas se ligam à membrana e iniciam o recrutamento das proteínas do revestimento específico, seja COP1, COP2 ou até mesmo a clatrina, conforme a ilustração aqui ao lado. E o controle é tão fino que essas GTPases são mantidas em alta concentração no citosol, mas na forma inativa, ligadas ao GDP. Isso garante que elas só se liguem à membrana e iniciem a montagem do revestimento quando e onde um GAF específico as ativar, assegurando o direcionamento preciso do tráfego de vesículas entre os compartimentos celulares. Agora podemos entender passo a passo
como funciona o recrutamento de COP2 com a ajuda da proteína SAR1. No painel A, vemos o início. A proteína SAR1 está inativa, ligada a GDP, solúvel no citosol. É nesse momento que entra em ação a GEF, localizada na membrana do retículo endoplasmático. Ela troca GDP por GTP, ativando a SAR1. Essa ativação expõe a hélice anfifílica, que se insere na membrana, como está representado no esquema. No painel B, a SAR1-GTP, já ancorada, começa a recrutar as proteínas adaptadoras SEC23 e SEC24, que se ligam aos receptores de carga e às próprias moléculas de carga, iniciando a montagem do complexo. O painel C mostra uma imagem real dessa gaiola de COP2, revelando a estrutura geométrica que dá forma e estabilidade à vesícula. No painel D, observamos a formação da vesícula. A SAR1-GTP recruta o revestimento externo, composto por SEC13 e SEC31, que formam uma estrutura em gaiola, promovendo o brotamento da membrana, até gerar uma vesícula COP2 completa. Por fim, vale lembrar que SAR1 funciona como um verdadeiro cronômetro molecular. Com o passar do tempo, o seu GTP é hidrolisado em GDP e a SAR1 perde sua ancoragem, e isso leva à desmontagem do revestimento. Esse mecanismo evita que uma vesícula fique indefinidamente revestida e garante que, no momento certo, após o transporte, a fusão com o compartimento de destino seja possível. Vamos analisar também o ciclo da ARF e do revestimento COP1. Tudo começa com uma ARF-GEF, ativando a proteína ARF, trocando GDP por GTP. Essa mudança faz com que a ARF se ancore na membrana e, uma vez lá, ela recruta as proteínas que vão formar a capa de COP1, iniciando a montagem da vesícula. Nesse esquema, vemos o passo a passo da montagem da vesícula de COP1. A ARF-GDP é ativada pela GEF, trocando GDP por GTP e se ancorando à membrana. Uma vez ativa, a ARF recruta as subunidades do complexo COP1, que começam a se polimerizar e formar a capa em torno da membrana do Golgi. O resultado é a curvatura da membrana e o brotamento da vesícula revestida, pronta para seguir no transporte intracelular. Agora, um ponto crucial: assim que a vesícula está formada, essa capa precisa ser removida rapidamente para que a vesícula possa seguir o seu caminho. E o que controla isso? A própria forma da vesícula. A curvatura característica da vesícula madura serve como um sinal físico que é detectado por uma proteína chamada ARF-GAP. Essa GAP é recrutada para o local e, uma vez ativa, ela desliga a ARF, promovendo a hidrólise do GTP de volta para GDP. Sem a ARF ativa para manter a estrutura, as proteínas do revestimento COP1 se soltam, desmontando a capa e liberando a vesícula nua, pronta para o próximo passo do seu transporte. É crucial entendermos que as vesículas de transporte não são todas iguais, redondinhas e padronizadas. Pelo contrário, a forma e o tamanho delas são características adaptativas, diretamente moldadas pela função. Por exemplo, a membrana de onde a vesícula brota impõe um desafio. A membrana plasmática, mais rígida, exige mais força para curvar do que uma região naturalmente curvada, lá no complexo de Golgi. Além do local de origem, o conteúdo dita o recipiente. Uma carga grande e alongada, como uma molécula de procolágeno, simplesmente não cabe numa vesícula de COP2 comum. A célula resolve isso com um mecanismo especializado, utilizando proteínas empacotadoras que atuam como consultores de carga, montando vesículas de COP2
muito maiores sob medida para esse transporte específico, como pode ser observado nessa imagem aqui ao lado. Como pode ser visto nessa outra figura, uma outra forma comum das vesículas são os túbulos alongados, que vemos brotando de endossomos e do Golgi. Essa forma não é por acaso, ela oferece uma grande área de superfície em relação ao volume, o que é perfeito para enriquecer e triar proteínas de membrana. E é aí que entram a ação de proteínas especializadas, como as do revestimento e as do tipo dinamina, que atuam como arquitetas moleculares, estruturando-se sobre os túbulos e depois pinçando-os para formar vesículas finais. Em resumo, é toda essa variedade de formas e tamanhos que permite a existência de rotas intracelulares específicas, a classificação precisa de diferentes cargas e a regulação fina do tráfego vesicular, garantindo que cada molécula chegue ao seu destino correto. Para finalizar, vamos revisar os principais pontos da aula. Em primeiro lugar, vimos que o tráfego vesicular é um sistema organizado que opera através de duas vias principais, a secretora para a liberação de substâncias e a endocítica para a captura de materiais. Em segundo lugar, compreendemos como a identidade de cada compartimento é preservada. Isso acontece graças a códigos moleculares, especialmente os fosfoinusitídeos, que atuam como verdadeiros CEPs celulares. Terceiro ponto, o transporte é altamente especializado. Diferentes tipos de vesículas revestidas, clatrina, COP1, COP2, atuam como veículos específicos, cada um responsável por rotas particulares dentro da célula. Quarto, aprendemos que todo o processo é um ciclo dinâmico perfeitamente regulado. GTPases como a ARF e a SAR funcionam como interruptores moleculares, enquanto proteínas como a dinamina garantem o estrangulamento final das vesículas. Por último, mas não menos importante, entendemos que a diversidade de formas das vesículas não é acidental. Pelo contrário, a morfologia está diretamente relacionada à função, adaptando-se perfeitamente ao tipo de carga a ser transportada e à rota a ser percorrida. Assim, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado pela atenção e pelo engajamento de todos. Hoje vimos os pontos iniciais sobre o tráfego de vesículas e deixo aqui também as referências utilizadas para quem quiser se aprofundar ainda mais nos estudos. Na próxima aula, vamos avançar em novos tópicos, então fiquem ligados. E não se esqueçam, se você gostou da aula, se inscreve no canal, deixe o like e compartilha com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Um forte abraço, até a próxima, valeu!